Agora, Chechel, para quem gosta do seriado Downton Abbey, que eu tenho raiva que eu ainda não comecei a acompanhar, sabe aquele seriado que todo mundo fala? Que você A não... primeira temporada saiu não. toda em DVD agora. Ah, eu compraria imediatamente, sério. É. Farei isso. Porque agora saiu o livro, né? Que tem a ver com o seriado e tem outras cositas mais. É um dos seriados mais bem-sucedidos dos últimos 2 anos, né? É recordista absoluto de audiência na Inglaterra, e onde já teve 3, acabou agora a 3ª temporada. Ele é bacana porque depois de cada temporada, ele tem um especial de Natal. Então você fica 2 meses sem ver, aí tem um especial no fim do ano. Aí depois espera mais um ano. E nos Estados Unidos passou a 2ª, a 3ª está em janeiro, e no Brasil passou a 1ª, que saiu agora em DVD. Esse livro, eu adoraria dizer que só interessa a qualquer um, mesmo quem não acompanha o seriado, o que é um pouco verdade, mas não é totalmente verdade. Ai, mas me deu vontade de pegar da tua mão e Quem levar pra acompanha o mim. seriado vai gostar mais. Ele é, em tese, um livro sobre os bastidores do seriado, né? E com muitas fotos de gravações. É feito pela sobrinha do Bonita, né? Sobrinha do roteirista, que é o Julian Fellowes. E a sobrinha dele é a Jessica Fellowes, ela que escreveu. Mas ele é um livro que na verdade, ele revela a inspiração do seriado. O seriado é passado numa mansão inglesa, uma propriedade rural, no começo do século XX. O seriado começa em 1912, atualmente está em 20 e poucos, passou a Primeira Guerra Mundial. E aquela vida de empregados e patrões, né? Então, os patrões no andar de cima e a vida dos empregados no andar de baixo. O upstairs, downstairs, né? E você acompanha o cotidiano dos patrões e o cotidiano dos empregados. E há toda uma hierarquia dos empregados que é muito interessante de conhecer. Entre os próprios empregados, Entre os né? próprios empregados. Você ser o mordomo é a principal função da casa. Aí tem os valés, os lacaios. Os lacaios são os que servem à mesa. Então, quando você consegue ser lacaio, é uma promoção que você teve. Mulheres não tinham o papel de lacaios. Possibilidade de eram os ser. homens que eram... E era uma das principais profissões da época, né? Depois da Primeira Guerra é que esse mundo começa a ruir. Quando aí, e com o cinema, com o rádio, a população começou a ficar mais informada sobre o que era o mundo e começou a perceber o quanto era desinteressante aquela vida nos porões, no andar de baixo. E começa a querer ser balconistas, trabalhar em fábrica, querer ser operário, era melhor do que ser empregado doméstico. Mas até esse período, quer dizer, a série também mostra a decadência dessas propriedades rurais, justamente por isso. Ninguém mais tinha dinheiro, por mais nobre que fosse, para sustentar aquela quantidade de empregados que tinha. Você tinha um empregado para acender a lamparina. Outro só para limpar o lustre, né? Um outro que gigante. botava lenha na lareira. Tem coisas inacreditáveis. Por exemplo, quando o seriado tem aquele sistema, quando o seriado começa, na cozinha, no andar de baixo, tinha um painel com números e sininhos. Então, tocava o sininho do número 3. Então, era o quarto da filha. Né? Então, se a filha queria chamar o empregado, ela puxava uma corda do quarto dela que tocava um sininho no andar de baixo. Não então, é tão tecnológico como a gente, não é o interfone. Então, a aia da filha... É o avô do interfone. A aia da filha tinha que parar imediatamente o que estava fazendo para ir atender a filha no quarto. Parece um horror, né? Mas quando isso foi inventado, é esse tipo de coisa que o livro revela. Foi considerado uma libertação para os empregados, porque até então eles ficavam no corredor, numa cadeira, porque se a menina precisasse do empregado, ela ia no corredor e dizia, chama minha aia. Aí ele descia para andar de baixo, para, olha, a menina está chamando, e voltava para a cadeira do corredor. Então tinha alguns que ficavam o dia inteiro sentados numa cadeira no corredor, esperando um chamado do patrão. Gente, isso deve ser mais insuportável do que trabalhar demais, né? Assim, ali sentado numa cadeira no corredor. Os empregados, eu estava falando dos lacaios, os lacaios serviam mesa. Mulheres não chegavam a essa função, só homens. Era o segundo posto na hierarquia depois do mordomo. Então, o lacaio, tinha 2 tipos de lacaio, o primeiro lacaio e o segundo lacaio. O primeiro lacaio servia carnes.
o segundo lacaio maravilha. servia molhos. Absurdo total, Era menos importante você que ser segundo lacaio. Então você só podia servir o molho. Por isso que aquele filme que a Glenn Close representa, né, uma mulher nessa época que se fingiu de homem para poder ser mordomo, para poder ter conseguir uma Subir na promoção. hierarquia. Uma promoção. Você tinha que acender as lareiras de todo mundo de manhã, antes dos patrões acordarem. Então você entrava, o empregado entrava no quarto do patrão, enquanto ele estava dormindo, acendia a lareira e saía para 2 horas depois, quando ele acordar, o quarto está quentinho. Ele poder sair debaixo das cobertas. É uma maluquice. Esse tipo de coisa que o livro revela, com histórias e depoimentos de empregados de verdade. Tem fotos reais, né? De gente que foi empregado da Lady Astor, sabe, nos anos 20 ou nos anos 10, né? Ele é cheio Tem fotos reais. bacana. Muito bacana. Mas eu acho que você está certo em falar que mesmo quem não acompanha o seriado, né, vai gostar. Conseguiu, Chechel? Não sei. Então, eu vou tomar liberdade de fazer uma correlação, ainda que simplista, mas são transformações que a gente está testemunhando no mercado de trabalho brasileiro hoje, nesse início do século XXI. Não com esse grau de Sim, mas esse grau é das propriedades rurais. Mas a transformação do tradicional empregado doméstico, ou das empregadas domésticas, na busca por posições diferentes no mercado de É o que trabalho. tá acontecendo, né? A oferta Flávia E não as é- famílias Ô, sem Flávia, dinheiro para manter aquela estrutura, As porque famílias ficou mais abastadas caro. do Brasil, até muito pouco tempo, tinham mais de um empregado doméstico, né? Exatamente. Você Claro. tinha a cozinheira, a faxineira, A passadeira. a arrumadeira, a passadeira, Jardineiro. a lavadeira, né? Você tinha vários, é a mesma coisa. Só que lá para cada vários tem vários também, né? E agora tem a pessoa fala, sub-vários. não, eu quero trabalhar em empresa, eu quero ter outro Então, essa tipo de transformação que a possibilidade. gente está falando do início do século XX na Inglaterra, está chegando agora no Brasil, né? Porque o europeu não Essa entende essa troca. nossa Não, realidade. não Aqui entende. chega aqui e fala, Deixa eu dar um Trabalho dado doméstico, aqui, ó. inclusive na classe média. Antes né? da Primeira Guerra Mundial, 1.400.000 pessoas trabalhavam como empregados domésticos na Inglaterra. Era uma das maiores categorias de emprego, perdendo apenas para trabalhadores agrícolas e mineiros de carvão. E, em sua grande maioria, formada por mulheres. Cerca de 15% a 20% desses criados trabalhavam em casas de aristocratas e de proprietários de terras. E o dono da propriedade rural, o que ele plantava era comercializado na região. Então ele vivia disso. É quase um feudo, né? É um feudo. Dava para ter moeda própria, se quisesse, porque o dinheiro que vinha disso voltava para pagar os empregados. Entendeu? Era uma linha de produção, os empregados. Quem trabalhava na cozinha não subia no andar de cima. Não ia para o andar de cima. Não tinha essa possibilidade. Né? Então, a ajudante da cozinheira acendia as lareiras. Então, ela acordava às 4 da manhã, quando estava todo mundo dormindo, e ia acender as lareiras e voltava correndo lá para para baixo. não incomodar os senhores com a presença dela. Ela não era vista. Que loucura, A cozinheira né? não era vista pelo patrão. Isso é uma loucura.